sobre essa questão de tentar atingir a liberdade ou independência financeira, não importa como. Qual que vocês acham que é o primeiro passo pensando nos nossos ouvintes que muitas vezes nem começaram a investir? Talvez até estejam saindo do negativo, né? Tem gente que faz dívida. Pesado, né? Pesado. Não, mas eu posso dizer, acho que o primeiro passo eu acho que seria o incômodo, tá? Por que o incômodo? Como vocês sabem, toda vez que eu venho aqui a gente acaba falando um pouquinho de dieta, né? Você que tá pressionado por isso. Eu tô pressionado. É que eu não tô perto de você, Malu. Você fica falando todo. A Malu é uma pressão. Tô pressionado. A Malu é uma pressão. Meu Deus, não põe a Malu na minha cabeça. Vou lá na casa dele fazer ele comer direito. Presença de pressão, Eu fico né? pressionado. Aí, assim, quando a gente fala de dieta, uma coisa apareceu pra mim esses dias, né? Eu tô incomodado. Eu preciso mudar. Isso é nítido, porque se você tá sempre falando disso, é Exato. porque você está incomodado, de fato. Só que Quando você falou isso é nítido, eu pensei, o que ela vai falar? é nítido isso. Falei, caraca. Tensa, Porra, calma aí. confesso. Fiquei um pouco tensa. Quando esse podcast sair, as coisas já mudaram. Olha só. Aí, já faz um corte disso, Rael. É nítido. Precisa dar o título assim. Que sacanagem, eu sempre vi. Assim, existe uma reflexão recente que eu fiz, que era sobre o que seria da nossa vida sem o incômodo, né? Porque imagina o que seria do mundo se você ficasse doente, mas você não sentisse dor, por exemplo, né? Então, o que seria da doença se você não tivesse nenhum tipo de aviso que você está doente? Você provavelmente iria morrer, não é? Porque você não foi avisado. O que aconteceria com sua mão num fogo perto da churrasqueira se você não sentisse esse calor, né? Você seria queimado. Então, o que seria da gente se a gente não se sentisse incomodado com alguma coisa a ponto de querer mudar? Então, o corpo, eu acho que tem um pouco disso também. Eu estou me sentindo incomodado, logo eu preciso mudar logo, porque é um aviso do meu corpo de que alguma coisa está errada. E nos negócios também acontece, né? De repente, putz, tem alguma coisa errada com o time, tem alguma coisa acontecendo. É o incômodo te dizendo que alguma coisa precisa mudar porque tem algum risco iminente. Que seja por causa da sua intuição, ou seja por causa da sua percepção realista, algo está acontecendo. Então, quando a gente fala de a primeira coisa em busca da liberdade financeira, primeiro alguma coisa precisa te incomodar, porque ela não é óbvia para as pessoas. Primeiro porque a maioria das pessoas nem sabe o que é. A minoria das pessoas, de fato, tem vontade de buscar atingir isso. E algumas outras acham que é impossível você chegar lá. Então, se você não se sentir incomodado de não ter a liberdade financeira, como que você vai buscar um caminho para chegar lá? Então, o primeiro passo para mim é o incômodo. E a partir desse incômodo, eu acho que você precisa criar um plano, assim. E pra mim, isso fez muita diferença na minha vida particular. Tem a ver com você ter algum múltiplo do seu custo mensal investido de forma extremamente conservadora. E eu gosto do número 3 aí, pelo menos 3 vezes. Então, o que eu sempre incentivo Algum as pessoas... motivo místico? Porque a gente tem um quadro aqui sobre isso. Liberal. Somos, já ouvi dizer, somos 3 irmãos, brincadeira. Porque Jesus. Porque Jesus. Na verdade, pra mim tem muito a ver com... Se você tem só uma vez o seu custo mensal guardado, aquilo te dá uma baita de uma incerteza. Assim, eu acho que eu aplico muito o que aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a sentir que eu podia fazer o que eu quisesse, a partir do momento que eu tinha umas 3 vezes o meu custo mensal guardado. E aí eu falo para as pessoas fazerem isso. Calcula, coloca no papel mesmo. Não é para ficar, não precisa pôr o cafezinho ali necessariamente, tal, não vai ser isso, mas coloca aqueles custos principais, aqueles que você teria no mês. Se hoje caiu o mundo, fiquei desempregado. O que eu gastaria num mês? É claro que num mês desse eu não sairia... Eu sempre falo, não corto o Netflix, porque senão você vai entrar em depressão e não vai nem fazer nada. Virou custo essencial. Não corto o Spotify, porque você precisa ouvir os sócios na sua o Spotify... depressão. Não, mas você pode assistir os Tem sócios uns outros bons sem aí assinar, também, tá? Tem uns outros bons aí então também que ótimo. dá pra ouvir. Perfeito. Mas coloca ali os custos mensais básicos Mas, mesmo. viu, gente, não precisa assinar o Spotify pra poder ter sem o anúncio. A galera acha que tem que pagar, né? Não. É de graça. É de graça. É de graça. É. Pra então podcast tá bom. não tem Inclusive, anúncio se no você meio. estiver no YouTube e quiser sabia. ouvir em segundo plano, se colocar pra tocar, mesmo se você não estiver interessado, só pra dar audiência pra gente, pode deixar Fica até o tocando. final, assim. Que isso, até o final é o mínimo que a gente espera de Com você. todos Miguel. os computadores da casa ligados. Não é que a gente quer muito engajamento, retenção. Bota Primo Cash em um, sócios no outro, JJ em outro, e a gente E o vai site assim. da Speech no outro. Olha lá. Mas enfim, aí você coloca, planilha aquilo rapidinho, multiplica por 3 e investe. E isso aqui não é pra Mas botar com em isso é o bolsa. custo não mensal, pra, é isso? É o seu custo.
E não, assim, não é pra pôr em cripto isso, não é pra pôr, não, investe é título do Tesouro Selic mesmo, aquela coisa bem conservadora. Você tá pensando na reserva de emergência, então seria o primeiro Exato. passo pra você. Pra mim é isso. Assim, tem gente que gosta de fazer ela maior, assim, ela seria entre 3 e 12 vezes o seu custo mensal, mas acho que 3 vezes te dá aquela tranquilidade de caiu o mundo, você para, pensa, o que eu vou fazer, você tem 3 meses ali pra se reorganizar. Não digo que esse é o seu único investimento, mas pra começar, pra mim, tem que ser isso. Porque aí você vai se sentir segura pra dizer não porque não é legal pra você, pra sair de um relacionamento ruim, pra poder sair de um trabalho ruim. Pra mim é o primeiro passo. E é claro que você não vai começar com 3, você vai construir um plano, quanto eu posso pôr por mês até chegar nos 3. Mas sabe que tem uma coisa que mudou na pandemia pra mim, assim. Porque eu tinha na cabeça algo parecido com isso também. Pode ter de 3 até a 6 ali eu tinha na pandemia. E eu fiquei muito assustado com o que aconteceu na pandemia. Porque, putz, há tanto tempo, né? A gente falava, 6 meses de custo mensal, não sei o que lá. E a gente ficava pensando, a pandemia tinha acabado de começar, né? Vai durar 1 mês, vai durar 2 meses. Olha, por isso você tem que ter o fundo de emergência e tal. Aí, de repente, o negócio durou mais de 1 ano. 1 ano e meio. Tá durando. Eu falei, cara... Aí uma coisa que mudou pra mim foi... Acho que 3 meses te deixa super confortável, né? Mas pra mim, eu trouxe isso pra um outro nível pra mim. Eu gosto muito de me sentir seguro, assim, ultra seguro, talvez, sei lá. Então, na minha cabeça, eu mudei esse de 3 pra 12, sabe? Acho que eu fiquei meio traumatizado com a pandemia. Eu falei, cara, imagina se a pandemia acontece de novo.